Nessa aula você vai aprender como fazer citação. Porque não adianta nada você ter um repertório muito legal, ter uma citação muito boa e não saber como colocá-la na sua redação. Então, por isso, nessa aula, você vai aprender finalmente como fazer uma citação de forma adequada. Vamos lá! Primeiro, existem 3 tipos de citação: a citação direta, a indireta e a citação da citação. Porém, a citação da citação você não vai utilizar, porque ela não é comum em texto dissertativo argumentativo. Então, sobram somente essas 2 opções, a direta e a indireta, que combinam perfeitamente com esse tipo de texto proposto pelo Enem. Vamos com calma. A primeira é a citação direta. Essa citação, ela transcreve igualzinho ao que o autor escreveu. Então, você não pode mudar nada, você não vai mudar uma palavrinha. E, além disso, você tem que colocar o nome do autor, tá bom? Então, por exemplo, segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Faltou finalizar aqui com aspas, tá? Por quê? Tem que ter aspas. Já que o texto é igualzinho, igual aqui, ó. Como disse o filósofo grego Sócrates, só sei que nada sei. Essas aqui foram as palavras do Sócrates. Então, como o texto é fiel ao que o autor escreveu, precisa ter aspas, tá bom? Toda vez que for citação direta, precisa ter aspas para você indicar que aquelas palavras não são suas, e sim do autor. Então, resumindo, citação direta. Você coloca igualzinho ao que o autor escreveu. Então, Sócrates disse, só sei que nada sei. Então, se eu for lá fazer uma citação a isso, eu posso colocar: de acordo com Sócrates, ou como disse o filósofo grego Sócrates, só sei que nada sei. Mantém fidelidade às palavras escritas pelo autor, tá bom? Mas isso não significa que essa citação é menos importante ou mais importante que a citação indireta. Não, tá? Não tem essa de hierarquia. A citação indireta é quando você vai utilizar aquela informação do autor, mas você não usa as palavras dele. Você utiliza as suas próprias palavras. Ou seja, você vai parafrasear, pegar aquela informação do autor e escrever com as suas próprias palavras, tá bom? É o que eu sempre recomendo para vocês fazerem com o texto motivador. Tem lá o texto motivador, você quer usar uma informação, você pega, mas utiliza com as suas próprias palavras. É basicamente isso. E por você estar parafraseando, você não utiliza aspas. Diferente daqui, ó, da citação direta, que é obrigatório utilizar aspas, aqui não, porque você não está utilizando a palavra do autor, e sim as suas próprias palavras, baseado naquele conhecimento. Então, olha aqui. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. É a mesma informação que tem aqui na citação direta, só que está escrito com palavras diferentes, tá bom? Não está igualzinho ao que está lá na declaração. E a mesma coisa para o exemplo de baixo. O filósofo grego Sócrates defende que a nossa única certeza é de que não sabemos, e dessa forma estamos em constante aprendizado. É a mesma coisa daqui, só está escrito com outras palavras e não as palavras fiéis lá do autor, tá bom? Essa é a diferença entre citação direta e citação indireta. Então, resumindo novamente, a citação direta são as palavras, você vai colocar a citação com as palavras do autor, e por isso precisa ter aspas. E a citação indireta, você utiliza suas próprias palavras e não precisa ter aspas. Na hora de introduzir uma citação, tem que usar esses conectivos aqui, né, para ficar bem explícito ali que você está introduzindo um repertório. Então, de acordo com, segundo a declaração, também é um jeito legal de utilizar, tá? Mas isso tem lá na aula de conectivos. E aí tem a questão: posso usar uma citação sem saber o nome do autor? Vamos supor que você lembra uma citação muito boa que encaixa com aquele tema, mas você não sabe o nome do autor. E aí, pode utilizar? Não, não pode. Por quê? Quando você utiliza uma citação, é para mostrar uma fonte de conhecimento, certo? É para agregar valor e mostrar para o corretor que você sabe além do que está ali escrito, além daquelas informações que tem ali para você na redação. Aí, quando você utiliza uma citação, mas você não sabe o nome do autor, você está mostrando aquilo que você não quer mostrar, que é a falta de conhecimento. Então, ao invés de você mostrar conhecimento, agregar valor com uma citação,
você acaba destruindo, de certa forma, a sua redação, porque você está mostrando falta de conhecimento. Então, se você não sabe o nome do autor, não coloca, tá bom? É a mesma coisa de você gostar muito de uma pizzaria, você querer comer aquela pizza, mas você não saber onde fica a pizzaria. Não tem como você chegar lá, não tem como você adquirir esse conhecimento, no caso da redação, tá bom? Então, só utilize a citação se você souber o nome do autor, ok? Combinado. E aí, dicas para utilizar a citação. A citação deve ser curta e coerente com o tema proposto. Ou seja, a citação tem que ter alguma ligação. Você não pode inserir citação só porque é a única coisa que você lembra. Não. A citação, ela precisa ser coerente. Lembra que todo o repertório precisa ser legitimado, produtivo e pertinente? Então, para você colocar alguma citação, algum repertório, ele tem que ter uma dessas características aqui. Então, se for uma coisa muito aleatória, não coloca só para ganhar ponto, porque na verdade você vai perder ponto em projetos de texto, tá? Evite colocar citações na conclusão. É preferível utilizá-las na introdução e no desenvolvimento. Citação, ó, conclusão não é lugar para você colocar nada além da proposta de intervenção. Não vai colocar repertório algum, muito menos citação, não vai inserir novo argumento, não. Citação, não sei por que eu tô confundindo. Conclusão é lugar de fechar, de terminar. Ou seja, a citação não vai ali. Você vai colocar uma citação, pode ser na introdução ou no desenvolvimento, tá bom? E é claro que você precisa dar créditos ao autor, você não pode utilizar aquele conhecimento como se fosse seu. Você tem sim que dar créditos à pessoa que escreveu, tá bom? E como eu disse, atenção, nunca coloque uma citação que não tem ligação alguma com o tema, que seja muito aleatório, isso vai fazer você perder ponto ao invés de ganhar ponto, tá bom? Essas são algumas dicas e alguns pontos importantes para você usar na hora de colocar uma citação na sua redação, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, é claro que você pode falar com a gente e estaremos respondendo com o maior prazer. Beijos, tchau!